Fala, meu povo! Tudo bem? Aqui, o professor Everton Sales, professor de língua portuguesa do curso LP para Todos, né? Então, hoje vou fazer uma gravação sobre o conteúdo tipos de sujeito, certo? Vai ser a nossa primeira aulinha aqui no YouTube, certo? Para ajudar aí os concurseiros de plantão, beleza? Então, vou espelhar aqui, vou explicar os exemplos, vou colocar umas questões para resolvermos juntos. E a partir daí, não, gravação sem fim, né? Para te auxiliar aí nos estudos. Beleza? Então, rapaziada, eu vou espelhar aqui para começar a minha explicação, certo? Então, beleza, já estou espelhando, certo? Só para não ficar dando delay, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar minha câmera, certo? Então, vocês vão acompanhar apenas voz e a escrita. Falou? Então, rapaziada, vamos nessa. Vamos para cima. Então, eis aqui, rapaziadinha, materialzinho, certo? Vou começar minha explicação. Vou deitar meu tablet para ficar mais fácil a compreensão, certo? E aí, vamos para cima. Bom, então, tipos de sujeito, certo? Então, o primeiro ponto aqui que eu coloquei é a definição, né? Então, como é que você vai encarar esse tal de sujeito? Bom, a definição que nós costumamos utilizar é a seguinte: sujeito é o termo sem preposição com o qual o verbo concorda, certo? Quando eu falo termo sem preposição, eu estou falando disso aqui, ó, que é geralmente o que eu vou fazer para marcar o núcleo. Ó. É isso aqui que eu vou fazer. Ó. Então, ó, o núcleo do sujeito será um substantivo, pronome ou palavra substantivada sem preposição. Então, galera, isso aqui é o ponto forte. Você precisa guardar esse conceito, porque ele vai te ajudar hoje e na parte também de concordância verbal. Beleza? Então, você vai marcar o núcleo pelo substantivo, pronome ou palavra substantivada sem preposição. Logo, núcleo no singular, verbo no singular, núcleo no plural, verbo no plural. E também por quê eu estou falando isso? Porque quando você entra nos tipos de sujeito, né, o núcleo é importante por conta do tipo, né? Porque se você tem apenas um núcleo, o sujeito é simples. Se você tem dois ou mais núcleos, o sujeito é composto. Então, essa é a marcação também para te ajudar. Aqui, eu fiz o seguinte: eu coloquei o seguinte exemplo. Ó. O autor de famosos livros, filmes e crônicas polêmicas chegou cedo ao evento. Então, eu tenho o seguinte: o meu sujeito ele vai daqui até aqui, certo? Vocês vão observar o seguinte: ó, autor é um substantivo, livros é um substantivo, filmes é um substantivo, crônicas é um substantivo, né? Mas se eu quero identificar o núcleo, eu vou observar o seguinte: aqui, livros não pode ser, né? Porque tem preposição, né? E naturalmente você vai observar que eu tenho umas preposições subentendidas ou ocultas aqui, ó. Para ele não ficar repetindo D, o que que acontece? Geralmente as bancas fazem isso aqui, ó, oculto. Tá vendo? E é por que eu também estou falando isso? Porque se você não tomar cuidado, dá a impressão de que você tem um sujeito composto, né? Sendo que não é composto porque você tem apenas o núcleo. Então, essa questão da preposição que eu estou comentando é justamente para te ajudar a não tomar essas pancadinhas, né? A não cometer esses erros bobos. Então, vocês vão notar o seguinte: aqui, ó, aqui está o meu substantivo sem preposição, ó, autor. Tá vendo? Ó?
E veja que este carinha ele vai ser o núcleo do meu sujeito. Ó. É o substantivo sem preposição, ó, com o qual o verbo está concordando. Tá vendo? Núcleo no singular, verbo no singular. Se eu colocasse os autores, chegaram. Como eu coloquei o núcleo no singular, então o verbo também fica no singular. Beleza? Ok. Embaixo, eu tenho o seguinte: o meu sujeito vai daqui até aqui, ó. Tá vendo? Até depois de moça. Notem que falar isoladamente é um verbo, tá vendo? Só que este camaradinho aqui, ó, está acompanhado de um artigo. Aqui. Naturalmente, o que esse artigo vai fazer? Vai substantivar a palavra, tá vendo? E aí, este carinha aqui vira uma palavra substantivada, ou um substantivo. Veja que moça também é um substantivo, só que aqui você tem preposição, ó, tá vendo? Logo, a palavra moça não pode ser o núcleo do sujeito. E aí o núcleo do sujeito vai ser a palavra substantivada, ó, falar. Mesma coisa, núcleo no singular, verbo no singular. Então, aqui está, ó, o meu núcleo do sujeito. Beleza? Aqui embaixo, eu coloquei dois verbos. Dois verbos, duas orações. O que eu quero que você observe? Às vezes, né, a frase não vem na ordem direta. Quando eu digo ordem direta, é isso aqui, ó, ordem direta. Ordem direta. É quando eu tenho sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto adverbial. Então, nem sempre você vai pegar a frase nessa ordem, né? Então, observem que aqui, por exemplo, eu tenho o substantivo teto e tenho o pronome tudo. Tá vendo? Só que teto não pode ser o sujeito, não pode ser o núcleo do sujeito, porque o cara está com preposição. Eu vou observar, então, que o meu pronome tudo está no singular e sem preposição. Olha para o verbo. O verbo também está no singular, porque ele está concordando com o sujeito. Tá vendo? Este carinha aqui vai ser o núcleo do sujeito. Tanto que se você colocar no plural, ó, caíram do teto todos. Todos caíram do teto. Ou se você também quiser botar na ordem, do jeito que está, ó, tudo caiu do teto. Tá vendo? E aí você crava que esse cara aqui é o teu sujeito. Agora, na segunda oração, eu vou observar que eu tenho um pronome relativo, que, que vai estar retomando o termo antecedente, tudo. Beleza? Se eu pegar essa oração, esse período, desmembrar em duas orações, eu vou notar que vai ficar assim, ó. Tudo estava amarrado lá, né? No caso, no teto. Então, ó, o meu pronome relativo está substituindo, tá vendo? O tudo não está fazendo a função sintática de sujeito? Beleza. Logo, o meu pronome relativo também faz a função sintática de sujeito. Sempre que o pronome relativo está fazendo a função sintática de sujeito, o que o verbo faz? O verbo concorda com o termo antecedente. Então, eu tenho aqui, ó, o meu pronome relativo fazendo a função sintática de sujeito. Como ele é apenas um pronome, ele vai ser apenas um núcleo. Então, ó, esse carinha vai ser chamado de sujeito simples. Eu vou voltar a falar de pronome relativo, de função sintática do pronome relativo, no futuro, beleza? Então, por hora, vou parar aqui, ok? Então, trabalhei o conceito, agora eu vou para os tipos, que é o que importa. Então, quando eu falo dos tipos, eu digo o seguinte: eu já começo pelo sujeito simples. Né? O sujeito simples é aquele cara que vai apresentar apenas um núcleo. Né? Então, eu tenho o seguinte: eu vou notar que o meu sujeito vai daqui até aqui. Veja que o verbo está no singular. Né?
Veja que lama é o meu substantivo sem preposição. Ó. Tá vendo? Meu substantivo sem preposição. E o verbo está concordando com ele. Ó. Tá vendo? Por quê? Este carinha vai ser o núcleo do meu sujeito. Ó. Então, o núcleo no singular, verbo no singular. Como eu tenho apenas um núcleo, eu digo que o sujeito é simples. Embaixo. Aí peguei a mesma frase e inverti, só para você notar uma outra situação. Vamos supor que a banca te dê uma frase assim, invertida, né? Você tem um substantivo aqui, né, casas, e um substantivo aqui, lamas. Pô, casas também é um substantivo sem preposição. Por que ele não poderia ser o núcleo do sujeito nesta frase? Notem que o substantivo está no plural, ó, e o meu verbo está no singular, tá vendo? Então não tem uma concordância acontecendo ali. Diferente daqui, ó, lama. Lama é meu substantivo, está sem preposição no singular. E aí olha o verbo. O verbo está concordando com o cara, ó, tá vendo? Como eu já tinha falado lá em cima, este carinha aqui é o núcleo do meu sujeito, ó, beleza? Logo, se eu colocar lama no plural, ó, as lamas cobriram as casas. Mas aí, claro, se eu colocar no plural aqui, eu vou ter problema, porque eu vou ter dois substantivos no plural, né, e sem preposição. É claro também que, mesmo estando os dois no plural, não teria uma coerência. As casas cobriram as lamas, sei lá, não faz sentido. Mas, enfim, o objetivo é não complicar agora, certo? Então, como eu só tenho um núcleo, e aí a mesma coisa lá de cima, ó, sujeito simples, beleza? Avancei. Então, eu tenho aqui o tal do sujeito composto, né? Sujeito composto, porque o cara vai apresentar dois ou mais núcleos, beleza? Veja que no exemplo aqui de baixo, ó, o meu sujeito vai daqui, ó, o meu sujeito vai daqui até aqui, até Márcio, tá vendo? Eu vou observar que eu tenho três substantivos sem preposição, tá vendo? Naturalmente, ó, esses caras são os meus núcleos, ó. Observem que o verbo está no plural, ó, porque o meu sujeito composto está vindo antes do verbo, o plural é obrigatório, né? Então, beleza. Como eu tenho três núcleos, então vou classificar aqui, ó. O meu sujeito é composto. Agora, só um detalhe para você ver. Eu vou voltar a falar disso lá em concordância verbal. Mas observe o seguinte: se eu pegar o meu sujeito composto e colocar depois do verbo, eu posso fazer a concordância de duas maneiras, tá? Só para você achar que não há um erro. Então, aqui eu posso concordar com o núcleo mais próximo, ou, se eu quiser, eu posso fazer assim. Eu posso concordar, ó, com todos os núcleos, beleza? E aí não vai mudar nada, a classificação continua a mesma. Aqui é apenas um recurso de concordância, tá? Mas nos dois exemplos eu tenho o tal do sujeito composto, beleza? Guarda essa informação. Falou? Avancei. Depois eu tenho o tal do sujeito oculto, que também pode ser chamado de desinencial, ou também pode ser chamado de elíptico. Aí é o seguinte, aqui você vai identificar a pessoa do discurso através da desinência número pessoal do verbo, né? Pô, professor, como assim? Observe o seguinte: quando eu digo falo muito de você, você automaticamente deduz, pô, eu falo. Por que isso acontece? No caso aqui, como eu estou no presente do indicativo, eu tenho essa desinência número pessoal, ó. Número pessoal, ó, que vai indicar o seguinte, ó, que a minha pessoa do discurso está aqui, ó, eu. Então, chamamos de sujeito
oculto. Embaixo a mesma coisa, vieste de metrô, como eu tenho a desinência número pessoal ó, STE, eu sei que o meu sujeito está aqui, ó, a pessoa do discurso. Ó. Tu, tá vendo? Segunda pessoa do singular. Então, beleza. Ó. Meu sujeito oculto. Embaixo, eu tenho aqui, ó. Limpamos a casa. Pelo MOIS, eu sei que a pessoa do sujeito está aqui, ó. Nós. Tá vendo? E aí, nada mudou. Sujeito oculto. Tá vendo? É assim que se faz. Zero mistério. Ok? Sujeito paciente. O sujeito paciente, ele vai acontecer quando você estiver na voz passiva, né? Como diz ali o conceito, o sujeito paciente ele sofre ação. Então, esse tipo de coisa vai acontecer na voz passiva sintética ou na voz passiva analítica. Para quem já esqueceu, a voz passiva analítica ela vai ser composta por uma locução verbal, né? Em que o verbo auxiliar vai estar, vai ser, estar, ficar, e o verbo principal vai ser um particípio, né? A do ido, ou, tu, sou, o. Observem só. Aqui eu tenho uma voz passiva. Ó, primeira coisa, se você analisar a frase, ó, a luz foi desligada pelo inspetor. Você vai observar que este malandro aqui, ó, o inspetor, está praticando a ação de desligar a luz. Este carinha é chamado de agente da passiva, né? É o cara que pratica ação na voz passiva analítica, né? Você vai observar que a luz está sofrendo ação. Logo, eu tenho aqui ó, o meu sujeito paciente, tá vendo? Ah, mas aí, professor, eu posso chamar também de sujeito de sujeito simples? Claro, com certeza, porque eu tenho apenas um núcleo. Ó. Veja que o verbo auxiliar vai concordar ó, com o núcleo. E, claro, na voz passiva, o particípio também vai fazer essa concordância. Mas aí o particípio eu vou deixar para outra hora. Vou focar aqui no núcleo do sujeito. Ó. Então, eu posso chamar de sujeito paciente e posso chamar também de sujeito simples, já que eu tenho apenas um núcleo. Zero mistério. Agora, aqui você vai ter um pouco mais de trabalho. Por quê? Na voz passiva sintética, você sempre tem a presença da partícula apassivadora C. Tá vendo? Vou até dar um destaque neste carinha. Ó. E aí, qual vai ser o problema? O problema é que daqui a pouco você vai estudar o sujeito indeterminado. E ele também vem com a partícula C. Então, prestem bem atenção no que eu vou fazer aqui. Ó, quando você tem uma partícula passivadora, o que acontece com o verbo? O verbo ele vai concordar com o substantivo, pronome ou palavra substantivada sem preposição, que no caso vai ser chamado de sujeito paciente. Você já sabe disso, né? Eu falei ainda agora. Então, vou aplicar. Ó, alugou-se por 3 meses a casa de praia. Ó, meses é um substantivo, praia casa é um substantivo, praia é um substantivo, tá vendo? Só que meses não pode ser o sujeito, não pode ser o núcleo do sujeito, porque eu tenho preposição. Praia também não pode ser o núcleo do sujeito, porque eu tenho preposição. Mas veja que casa é o meu substantivo sem preposição, tá vendo? Sem preposição. E observem que o núcleo do meu sujeito vai estar concordando com ele. Aqui. Tá vendo? E aí eu vou dizer então que aqui ó, eu tenho uma partícula apassivadora. Se você quiser, você pode fazer uma espécie de prova real. Né? Você pode pegar isso aqui e passar para a voz passiva analítica. Ó. Vou fazer aqui para você ver. Ó. A casa de praia foi
alugada, tá vendo? Por 3 meses, tá vendo? E aí, quando eu coloco aqui, só para você ter certeza de que o cara é o meu sujeito, tá vendo? E aí, da mesma maneira, como o meu sujeito está sofrendo ação, ó, eu posso chamá-lo de sujeito paciente, ou, como só tem o núcleo, posso chamá-lo também de sujeito simples. Beleza? Ah, agora aquele detalhe que eu comentei ainda agora. Se o meu núcleo estiver no plural, ó, olha o que o verbo faz. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, ó, tá vendo? Então, o núcleo no plural, o verbo no plural. Então, ó, alugaram-se as casas. As casas de praia foram alugadas. Tá vendo? E aí, aqui, ó, a minha partícula apassivadora. Essa é a técnica, rapaziada. Tudo bem? Então, avancei. Sujeito indeterminado. Esse carinha vai te dar mais trabalho, né? Porque eu tenho duas formas de fazer isso, né? Como diz o conceito, indeterminado é caracterizado quando não se sabe ou não se quer informar o sujeito. Beleza. Só que eu tenho que marcar o seguinte, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Primeira, ou eu coloco o verbo na terceira pessoa do plural, né? E aí, claro, eu não vou ter, eu não vou conseguir identificar o sujeito no meu contexto, né? O que que nós fazemos aqui como macete, né? Você pode pegar, como o verbo vai estar na terceira pessoa do plural, eu posso pegar e colocar o pronome eles, ó. Se o pronome eles couber na estrutura, é sinal de que ele está indeterminado, né? Mas observem também o seguinte: se o cara te der um texto ou te der uma frase com mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração, você vai observar que se o eles já estiver fazendo referência a algo citado no contexto, então vai ser o seguinte: o cara vai ser chamado de sujeito oculto. Pô, professor, não entendi. Como assim? Ó, vem comigo. Então tá aqui, ó. Desligaram a luz. Veja que o meu verbo está na terceira pessoa do plural. Tá vendo? E aí, pô, eu vou pegar e vou jogar o eles, ó. Aqui. Eles desligaram a luz. Pô, eles quem? Não sei. Tá vendo? Não fica, o contexto fica vago, ó, eu não consigo saber. Então, quando esse tipo de coisa acontecer, você vai dizer que o sujeito está indeterminado. Agora, diferente do exemplo logo abaixo. Aqui. Coloquei a mesma estrutura, tá vendo? Mas se você jogar o eles aqui, ó, eu te pergunto, você consegue me falar quem foi que desligou a luz? Agora você vai conseguir fazer referência, ó, porque o eles não vai ficar vago, ó, aqui. Ele já vai retomar, ó, algo que está no contexto, tá vendo? Agora sim, como eu consegui jogar esse eles e já tem algo no contexto, né, fazendo referência, agora sim. Agora eu digo que esse cara é um sujeito oculto, tá vendo? E aqui, claro, nada mudou, ó. Como eu só tenho um núcleo, ó, vejo que o verbo concorda com o núcleo, ó. Sujeito, núcleo no plural, verbo no plural, ó. Então aqui é o meu núcleo do sujeito. Como eu tenho apenas um núcleo, eu digo que o sujeito é simples. Tudo bem? Essa é a armadilha do negócio. Tem que tomar cuidado. Agora, você vai precisar reunir aquele conceito que eu te passei ainda agora de PIS, de PA. Porque, naturalmente, as bancas misturam esses dois conceitos. Então, primeiro passo. Quando, na minha segunda forma de determinar o sujeito, eu tenho o seguinte, ó. O verbo está na terceira pessoa do singular, mais a partícula C, ó, que vai ser chamada de PIS. Tá vendo? Partícula ou índice de determinação do sujeito. E aí, qual vai ser o barato? Se para ser PA
você precisa ter um substantivo, pronome ou palavra substantivada sem preposição, então aqui vai ser diferente. Você vai ter termo preposicionado, você vai ter advérbio, vai ter adjetivo. Tá vendo? Vai ser tudo invertido. Você pode trabalhar assim, mas você pode trabalhar também pelo seguinte ponto. Se você tiver uma boa relação com a análise sintática, você pode sair pela transitividade. Por quê? Quando eu digo que o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, eu vou dizer o seguinte: este verbo vai ser transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, na terceira do singular mais a partícula ser. Então, vamos trabalhar o cara. Ó. Necessita-se, nesta empresa, de mão de obra qualificada. Então, ó, empresa é um substantivo, mão é um substantivo, obra é um substantivo. Só que eu vou observar que nesta eu tenho preposição em mais o pronome demonstrativo esta. Então, se está preposicionado, isso aqui não me serve. Né? Aí aqui, mão é um substantivo. Só que eu sei que o de é uma preposição. Então, eu já sei que este carinha não pode ser o núcleo do meu sujeito. Assim como obra também está com preposição, ó, aqui. Logo, eu sei que este cara também não pode ser o núcleo do sujeito. Ótimo. Então, eu digo o seguinte: você consegue me dizer quem é que necessita de mão de obra qualificada? Quem nesta empresa necessita de mão de obra qualificada? Você não vai conseguir me falar, né? Porque eu indeterminei o sujeito. Então, essa é uma forma, né? Então, este carinha aqui, ó, meu pis, ó, tá vendo? E aí, se você quiser pensar aí pelo outro formato, quem necessita, necessita de alguma coisa. Se eu tenho o verbo transitivo indireto na terceira do singular mais a partícula ser, ó, então eu sei que o ser é pis, né? E o sujeito é indeterminado. E aí acabou. Você tem duas maneiras de trabalhar. Embaixo, ó, verbo ficar está na terceira do singular, mais a partícula ser. Só que eu tenho envergonhado é um adjetivo, né? Eu já sei que não pode ser núcleo do sujeito. Devido a, eu sei que é uma locução prepositiva, né? Devido a termina em preposição. Pessoas é um substantivo, né? Mas está com preposição. Presença é um substantivo, mas ó, eu já sei que tem crase, já sei que tem preposição uma mais o artigo a. Ok, beleza. Ó. Tá vendo? Não tem nenhum substantivo pronome ou palavra substantivada sem preposição concordando com o verbo. E aí eu posso observar. Então, eu já sei que esse cara ó, é pis. Saindo pelo outro formato. Fica assim envergonhado, está envergonhado. Eu vou observar aqui se ficar de ligação. Ó. Tá vendo? Então, ó, eu tenho um verbo de ligação na terceira do singular mais a partícula ser. Tá vendo? Então, eu já sei que esse carinha é um sujeito indeterminado. E aí, beleza. Aqui no predicativo do sujeito. Ótimo. Acabou. Olha o exemplo de baixo. Morre-se de fome e sede neste país. Então, ó, fome é um substantivo, sede é um substantivo, país é um substantivo. Só que, ó, preposição, ó, em mais este, preposição. Então, ó, acabou. Tá vendo? E aí você não consegue me falar quem é que morre de fome e sede neste país, porque eu indeterminei o sujeito. Se você quiser sair pelo outro formato, verbo morrer é um verbo intransitivo, tá vendo? Se eu tenho verbo intransitivo na terceira do singular mais a partícula ser, então eu digo que aqui o meu sujeito está indeterminado. Tá vendo? Fiz uma de cada para você observar como se faz. Agora, olha o exemplo de baixo. Construiu-se na cidade uma imensa ponte. Se você
for buscar tecnicamente, você vai chegar à conclusão de que aqui o sujeito está determinado. Só que qual é o barato? A banca costuma fazer assim, ó, coloca na estrutura de você determinar o sujeito, tá vendo? Só que eu venho, ó, cidade é um substantivo, mas aqui eu tenho preposição em mais a. Então esse cara não pode ser o núcleo. Ponte é um substantivo. E eu vou observar que aqui, ó, o grupo dele, ó, não, que no grupo dele não tem preposição, tá vendo? Isso aqui é um artigo indefinido, isso aqui é um adjetivo. Então, este carinha, ó, é o meu substantivo sem preposição. Notem que ele está no singular. Olha o verbo também no singular. Porque o verbo vai concordar, ó, com o núcleo do sujeito. Ó, aqui. Logo, este C vai ser uma partícula a passivadora. Tá vendo? Então, ó, eu posso fazer aquele esquema lá de cima. Ó. A ponte foi construída. Aí que beleza. Então, como só tem o núcleo, posso chamá-lo de sujeito simples ou chamá-lo de sujeito paciente. Beleza? Morreu a questão. A mesma coisa, aqui embaixo já fica fácil de você descartar, né? Porque eu até coloquei a partícula C, mas o verbo está no plural. Para indeterminar o sujeito, o verbo tem que ficar na terceira do singular, mas a partícula C. E aí, ó, causa é um substantivo, força é um substantivo, correntes é um substantivo. Mas o por é uma preposição. Da força, ó, eu tenho preposição de, tá vendo? Não pode ser o núcleo. Eu vou observar que correntes, ó, é um substantivo sem preposição, ó. E o cara está no plural. Olha para o verbo. Olha que beleza. Meu verbo também está no plural, ó, concordando com o núcleo. Tá vendo? Então, este carinha, ó, é o núcleo do meu sujeito. Ó. O C vai ser uma partícula passivadora. E aí eu posso fazer, ó, as correntes foram arrebentadas, ó. Tá vendo? E aí, beleza, mesmo esquema. Como só tem um núcleo, posso chamá-lo de sujeito simples ou sujeito paciente, já que está na voz passiva. E aí morreu a questão. Tá vendo? Não vou dizer para você que é fácil, mas se você fizer tecnicamente, né, metodicamente, você vai sofrer menos. Beleza? E aí eu venho aqui, ó, para o sexto tipo, inexistente ou oração sem sujeito. Ó, aqui. Qual é o barato aqui, gente? Na oração sem sujeito ou sujeito inexistente, você sempre vai ter a presença de verbos impessoais. Verbos impessoais, porque eles não têm sujeito, né? E aí, sempre que você tiver verbo impessoal, o cara vai ficar na terceira pessoa do singular. O único que vai ser exceção é o verbo ser na indicação de hora, né? Que ele vai concordar com as horas, que no caso vai ser o predicativo. E aí, gente, o que é necessário fazer? É interessante que você memorize os verbos impessoais, né? Por quê? Pegou lá o comando de questão, o cara falou, assinale a alternativa em que você tem oração sem sujeito. Opa, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Opa, verbo impessoal. Aí você vai buscar haver, ser, estar, fazer, verbos que indicam formas da natureza, né? Então você já vai ter o norte. E aí você vai correr a questão, claro, tomando os devidos cuidados, né? Então, vou colocar aqui as particularidades, ó. Então, o primeiro impessoal está aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu só apagar aqui. Ó, o primeiro impessoal está aqui, ó. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer. Então, ó, cheguei aqui e fiz análise. Agora, cuidado com este tipo de estrutura, porque dá a impressão de que coragem vai ser o sujeito, né? Só que, observe, eu tenho aqui o verbo haver.
Se você substituir, ó, coragem não havia, coragem não existia naquele rapaz. Então, se o verbo haver está no sentido de existir, então eu já sei que este cara é um verbo impessoal, tá vendo? Se o verbo é impessoal, opa, eu já sei que aqui, ó, eu tenho uma oração sem sujeito, ó, ou sujeito inexistente. Então, cuidado para você não chamar esse cara aqui de sujeito. Ué, professor, mas se coragem não é o sujeito, vai ser o quê? Observe o seguinte: se há alguma coisa. Então, não havia o quê? Tá vendo? Não havia o quê? Coragem. Este cara vai ser um complemento verbal do verbo haver. Vai ser objeto direto. Tá vendo? Ó, desci. Observem que aqui eu tenho uma locução verbal. Coloquei o verbo haver. Tá vendo? Então, qual vai ser a jogada? Pegou aqui o verbo haver, você não pode entrar no automático. Calma. Eu tenho aqui o substantivo sem preposição e outro aqui, né? Só que o verbo está no singular, este cair entra no plural, ó, já não pode ser o núcleo. Mas funcionário está no singular, pode ser o núcleo. Tente substituir o verbo haver por existir. Veja se vai fazer sentido isso aqui, ó. Existia perdido as chaves do funcionário? Não, não dá para fazer. Então, é o seguinte, tem sujeito. Veja que o cara está no singular, ó, porque ele está concordando aqui, ó, com o meu substantivo sem preposição, ó, que no caso é o núcleo do sujeito. Tá vendo? Então, aí eu boto na ordem se eu quiser, ó. O funcionário havia perdido as chaves. Tá vendo? Usei a ordem direta. Então aqui, ó, como eu só tenho um núcleo, eu digo que o sujeito é simples. Tá vendo? Desci. Ó, segundo verbo impessoal, ó, haver e fazer. Ó, indicando o tempo decorrido. Tá vendo? Tem que guardar. Ó, eu tenho aqui dois verbos. Dois verbos, eu tenho duas orações. Então, eu vou focar primeiro no verbo fazer. Ó, faz 3 dias. Observe, ó, 3 dias. Ó. Esse verbo fazer está indicando ó, tempo decorrido. Tá vendo? Então, ele vai ser chamado de verbo impessoal. Se o verbo é impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Por este motivo, você não pode fazer a concordância com 3 dias, como o pessoal faz no dia a dia, fazem 3 dias. Isso não pode acontecer, certo? Então, aqui, ó, eu tenho o tal do sujeito, ó, inexistente, ó, inexistente. Na segunda oração, eu tenho aqui, ó, o meu substantivo sem preposição, ó, no singular. Olha o verbo concordando com ele. Faz 3 dias que o meu gato desapareceu. Então, como só tem um núcleo, ó, eu digo que o sujeito é simples. Então, veja, é o mesmo período, só que eu tenho duas orações, e no caso, as duas orações têm sujeitos diferentes. Beleza? Ótimo. Olha a diferença do primeiro exemplo para o segundo. Eu coloquei a mesma flexão, o mesmo verbo, ó, mas olha a diferença. Esse verbo fazer está indicando o tempo decorrido? Não tem nada a ver. Tá vendo? Se você observar bem, ó, eu consigo saber quem é que faz 3 anos de idade hoje. Que aí, no caso, é a minha filha. Tá vendo? E aí eu coloco na ordem. A minha filha faz 3 anos hoje. Então, aqui ó, está o meu sujeito. Núcleo no singular, verbo no singular. Só tem o núcleo, sujeito simples. Aqui, há 3 anos, o Flamengo testemunhava a sua maior tragédia. Então, eu tenho o seguinte, ó. Veja que esse verbo haver, ele indica tempo decorrido. Ó. Há 3 meses, há 3 anos, faz 3 anos. Ó. Tá vendo? Então, ele é um verbo impessoal. Logo, eu tenho aqui um sujeito inexistente.
Já na segunda oração não tem mistério. Ó, o verbo concordando com o núcleo sem preposição. Ó. Então aqui o meu sujeito. Como eu só tenho núcleo, eu digo que o sujeito é simples. Beleza. Desci. Então aqui eu tenho ó, ser, estar e fazer, também como impessoais, ó, indicando o tempo ou clima. Então aqui eu tenho, ó, são 5 horas. Ó, o verbo ser indicando o tempo, indicando hora, tá vendo? Ele concorda com o predicativo. Ó. Então cuidado para você não achar que 5 horas é o sujeito, por conta da concordância. Certo? Então, ó, indicando o tempo. Ó. Então aqui, ó, sujeito inexistente. Olha a diferença pro de baixo. Ó, são escuras aquelas águas. Você vai ver que não tem nada a ver, não tem mais marcação de hora, de tempo, tá vendo? E aí aqui está o meu núcleo do sujeito, ó, que é o meu substantivo sem preposição. Só que a frase está invertida. Ó. Aquelas águas são escuras. Ó. Então aqui eu digo que o sujeito é simples, ó, só tem o núcleo. Ó, está de madrugada, verbo estar, indicando o tempo, ó, tá vendo? Verbo impessoal. Então, ó, oração sem sujeito. Já no exemplo de baixo já não tem nada a ver, ó, já não está indicando hora, tempo, nada disso. E aí eu vejo o seguinte, ó, povo é o meu substantivo sem preposição, no singular, ó o verbo concordando com ele, ó, tá vendo? Então aqui, ó, eu digo o seguinte, ó, é, como eu só tenho um núcleo, eu digo que o sujeito é simples. Embaixo, ó o verbo fazer, já está indicando, ó, clima, faz um calor terrível, faz inverno rigoroso, tá vendo? Como está indicando clima, esse verbo fazer ó, é um verbo impessoal. Logo, aqui ó, eu tenho oração sem sujeito. Tá vendo? Ótimo. Então, fechei aqui. Mais um. Aqui eu tenho os verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, nevar, trovejar, anoitecer, amanhecer e por aí vai. Só que para esses caras serem pessoais, eles precisam estar indicando o fenômeno da natureza mesmo. Precisam estar no sentido real. Né? Por que eu estou falando isso? Porque se esses verbos estiverem no sentido figurado, eles terão um sujeito. Aqui, observem. Ó, nevou bastante no Canadá. Tá vendo? O verbo nevar está no sentido denotativo, ó, no sentido real. Tá vendo? Então ele é um verbo pessoal. E aí eu tenho o tal do sujeito inexistente. Ó. Embaixo, ó, sentido figurado. Nevava carinho entre os namorados. Ó. Então eu vou observar ó, que eu estou no sentido. Ó, estou no sentido conotativo, ou seja, um sentido figurado. E aí, se eu estou no sentido figurado, ó, o cara vai concordar com o substantivo sem preposição, ó, que vai ser o núcleo do meu sujeito. Ó, tá vendo? E aí, aqui eu já passo a ter um sujeito simples. É só tomar cuidado. É sempre interessante que você vá até o final da frase, que é para você ter certeza de que está no sentido figurado ou não. Beleza? Aí aqui eu coloquei uns exercícios só para a gente sair da teoria para a prática. Vejam só. Na questão, ele quer o núcleo do sujeito. Então, eu vou destacar aqui, ó, ele quer o núcleo do sujeito. Então, se ele quer o núcleo do sujeito, eu preciso buscar o substantivo, o pronome ou palavra substantivada sem preposição. Então, meu verbo está aqui. Ó. Meu verbo está aqui, tá vendo? No singular, né? E aí, beleza, vou trabalhar o cara. Eu vou observar que o meu sujeito vai daqui até aqui. Ó.
Cidade é um substantivo, mas está com preposição. Bela é um adjetivo, então não posso fazer nada. Jovem é o meu substantivo sem preposição. Tá vendo? Veja que o verbo concorda com o núcleo. Tá vendo? Então aqui, ó, substantivo sem preposição, o verbo concorda com ele. Então jovem é o núcleo do sujeito. Gabarito, letra A. Desci. Identifique a alternativa em que não há sujeito simples. Quando eu digo sujeito simples, eu já sei que eu vou ter apenas um núcleo, certo? Então vem aqui, ó. Pedro gosta muito dos doces da vovó. Ó, Pedro, ó, é o meu substantivo sem preposição, ó. Então tá aqui, ó. Esse cara é o meu sujeito. Como só tem um núcleo, ó, simples. Ó, choveu muito durante o inverno. Ó, verbo chover. Indica fenômeno da natureza, tá vendo? Então, eu já sei que esticar é um verbo impessoal, ó. Logo, eu sei que aqui eu tenho um sujeito inexistente. Aí que beleza. Então, ó, D de bola. Aí continuo. Ó, eu não serei o algoz de mim mesmo. Ó, tem um pronome, ó, tá vendo? Ó, o verbo concordando com ele, ó. Só tem o núcleo, sujeito simples. Nós temos muita pena de crianças abandonadas. Ó, aqui. Ó o meu pronome, ó. Tá vendo? Concordando com o verbo. Ó. O verbo concordando com ele, ó. Aqui o meu sujeito, tá vendo? Então, ó, gabarito ficou letra B de bola. Morreu. Tá vendo? Fiz zero esforço. Mas, claro, tem que trabalhar, tem que estudar, fazer muito exercício. Tem que alimentar o cabeção com informação. Ó. Olha essa aqui. Marca a alternativa que apresenta a classificação correta em relação ao tipo de sujeito. Aí eu tenho o seguinte. O chefe trovejava de raiva. O cara falou que é indeterminado. O ideal aqui seria ele forçar um sujeito inexistente. Porque você poderia olhar o trovejar e falar, caraca, trovejar, pô, fenômeno da natureza. Mas tudo bem. Se você observar a frase, ó, o chefe trovejava de raiva. Aqui você tem o sentido figurado. E aí fica fácil, ó. Aqui. Eu já tenho o sujeito, ó. Então aqui, como só tem um núcleo, ó, eu tenho o sujeito simples. Então, ó, houve um erro. Uma chuva de pétalas tomou conta do céu da cidade. Ele falou que a oração é sem sujeito. Cuidado, porque muita gente boa cai aqui. Porque o cara olha a chuva e fala assim: ih, chuva, fenômeno da natureza. Ah, então, pô, então oração sem sujeito? Pô, mas quando eu digo que a oração sem sujeito, eu falo de verbo impessoal. E eu tenho aqui o verbo tomar, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, chuva é o meu substantivo sem preposição, no singular, ao verbo concordando. Que beleza, ó. Tá vendo? Então aqui eu tenho o tal do sujeito simples. Na letra C, o cara fala que é indeterminado. Pô, mas aí, aqui eu tenho o mus, ó. Aqui, que indica a pessoa do discurso, ó. Tá vendo? Então, na verdade, ó, o meu sujeito aqui, ó, ele é oculto, desinicial ou elíptico. D de Deus. Não podia haver formas mais simplificadas de respostas. Ele falou que é a oração sem sujeito. Observe o seguinte, eu tenho o verbo haver, ó, tá vendo? Eu podia fazer, ó, eu posso fazer o seguinte, não podia existir formas mais simplificadas. Se o verbo haver está no sentido de existir, então eu sei que este cara é um verbo impessoal. Se o verbo é impessoal, então
a oração sem sujeito, então gabarito, letra D de Deus. Beleza? Ó, desci. Aqui é para fazer a correlação. Então, ele colocou aqui as formas destacadas, né, para você identificar o tipo de sujeito. E aqui para você fazer a correlação. Então, eu venho, ó. Trata-se de casos emblemáticos. Ó, você pode fazer de duas maneiras. Quem trata, trata de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Na terceira do singular mais partícula C, ó. Carepis. Ou casos, é um substantivo, mas está com preposição. Então, não pode ser o núcleo. Tá vendo? E eu não sei quem é que trata de casos emblemáticos aqui, porque eu nem terminei. Então, ó, se eu tenho pista, eu tenho sujeito indeterminado. Então, eu vim aqui, marquei um. Então, já eliminei aqui, e já eliminei aqui, e já eliminei aqui. Opa, a questão já morreu. Tá bom? Já foi. Vamos analisar. Ó, faltou-me compaixão. Eu vejo o seguinte, compaixão é o meu substantivo sem preposição, ó. Olha o verbo concordando com ele. Compaixão me faltou. Então, este cara é um núcleo do sujeito, ó. Tá vendo? Então, sujeito simples, só tem o núcleo. Então, beleza. Sujeito simples. Ó, um, dois. Deve fazer alguns meses que não conversamos, ó. Locução verbal. Olha o verbo fazer. Não está indicando o tempo decorrido? Beleza. Então, aqui, ó, eu sei que o cara é um verbo impessoal. Tá vendo? Então, eu tenho aqui um sujeito inexistente, ó. Então, marquei aqui, ó, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Beleza. Sinto muito a ausência de perdão, ó. Sinto. Pelo ozinho, ó, eu sei que o sujeito é o pronome eu. Tá vendo? Então, aqui, ó, chamamos de sujeito oculto desinicial ou elíptico. E aí, marquei 4, sujeito elíptico. E aí, por isso, gabarito, letra B de bola. Tá vendo? A questão deu molinho pra gente, ó. Aqui. Assinale a alternativa em que o C é índice de indeterminação do sujeito ou partícula de indeterminação do sujeito. Então, você já sabe que vai ter verbo de ligação, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo na terceira pessoa do singular, mais a partícula C, ó, mais a partícula C, que vai ser pis. Então, vou lá, ó. Na letra A, barulho é o meu substantivo sem preposição, ó. Olha o verbo concordando com ele. Barulho não era ouvido, ó. Partícula passivadora. Então, aqui ó, é o meu sujeito. Perdeu-se um gato de estimação, ó. Gato é um substantivo sem preposição, ó. Tá vendo? Vai ser o meu núcleo, ó. Olha o verbo concordando. Um gato de estimação foi perdido por alguém, ó. O ser minha partícula, a passivadora. Então, aqui, ó, sujeito simples, só tem um núcleo. Depois, eu tenho aqui, ó, quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto, na terceira do singular mais partícula C, ó, eu sei que o cara é pis. Mas se eu não quisesse por aí, candidatos é um substantivo. Mas, ó, está preposicionado. E um outro detalhe, o verbo está no singular, o substantivo está no plural, ó. Não tem concordância, tá vendo? Então, beleza. Sujeito indeterminado. D de Deus. Construíram-se casas e apartamentos na rua Pacata. Bom, pis não pode ser, porque o verbo está no plural. Então, já sei o seguinte, eu vou observar que casas e apartamentos são dois substantivos sem preposição. E aí o verbo está concordando, ó. Como o sujeito composto está vindo depois, eu posso concordar com o mais próximo, mas se eu quiser também, eu posso concordar com o geral, ó.
E aí eu posso também fazer aquela prova real, ó. Casas e apartamentos foram construídos. Tá vendo? E aí eu sei que esse C vai ser uma partícula apassivadora. Então aqui eu tenho o tal do sujeito composto ou sujeito paciente, já que está na voz passiva. Última questão. No momento do acidente, eram 2 horas da madrugada. Ó, verbo ser, ó, indicando tempo, ó, indicando hora. Tá vendo? Já sei que este cara é um verbo impessoal. Se o verbo é impessoal, então, pô, fechou. Eu sei que a oração é sem sujeito. Então, na letra A, sujeito determinado? Não. Sujeito composto, na B de bola? Não. Sujeito oculto? Não. Então ele diz, ó, não há sujeito. Porra, beleza. Realmente não há sujeito. E aí morreu a questão. Viu, rapaziada? E aí a gente vai tentar fazer nesse formato, ó, para facilitar a vida de vocês. Tá vendo? Coloca a teoria, explica, pega uns exemplos, pega uns exercícios. E aí a gente desenvolve junto com vocês para ficar legal, ó. E aí, dessa forma, a tua compreensão, ela melhora, entendeu? Vai ficar bem mais fácil, sacou? Então, rapaziada, é isso aí. Vou deixar essa aulinha aqui para vocês, né? Espero ter facilitado aí a tua vida, espero auxiliar no teu estudo, né? Até você alcançar a tão sonhada aprovação, beleza? Então, rapaziada, aquele abraço, valeu e até a próxima. Tchau. Valeu. Fui.